Bom, pessoal, então vamos lá, vamos começar a estudar Arduino. Hoje a gente vai aprender uma coisa muito básica, sem enrolação, vamos direto ao ponto. E eu vou mostrar para vocês como vocês vão aprender, tá? Agora em casa, sem precisar comprar equipamento, sem precisar ter nada além de um computador e um acesso à internet, tá bom? Então vamos aqui para a tela do computador, tá? Eu vou entrar no site chamado Tinkercad. Vocês podem entrar também, certo? É só escrever aqui do jeito que eu estou escrevendo. E aí, vocês vão criar uma conta, tá? É muito simples. Se você não tem uma conta, você vem aqui em inscrever-se, tá? Se você já tiver, eu já pedi até para algumas pessoas criarem. Você clica em entrar. Eu vou entrar aqui em inscrever, vou clicar em inscrever-se só para vocês terem mais ou menos como é que vai ser a noção. Terem a noção de como vai ser, né? Então aqui, ó, eu vou clicar aqui em criar uma conta pessoal, certo? Você pode escolher entrar com e-mail ou entrar com o Google, se você estiver logado com alguma conta do Google. Tá? E aí é só você inserir suas informações e pronto, tá? A ferramenta ela é gratuita, você não precisa pagar absolutamente nada. É só criar uma conta e já vai estar funcionando. Então eu vou vir aqui de novo em entrar, porque eu vou inserir aqui o meu e-mail. Pronto. Então, no momento que você se logar no Tinkercad, basicamente você vai ter esse painel aqui onde você vai ter todos os projetos que você pode criar. Você pode ter um projeto 3D, um projeto sobre circuitos, que é o que a gente vai trabalhar aqui. Então eu vou clicar aqui em circuitos e olha só, já tenho vários projetos aqui, tá? Que eu já fiz em tempos anteriores, mas eu vou clicar aqui em criar novo circuito, tá? Então você pode clicar aqui também no verdinho e a gente vai criar um novo circuito, certo? Então no momento que ele criar aqui, olha só, a gente tem esse painel em branco, tá? Na direita aqui a gente tem vários componentes eletrônicos que a gente pode usar e é basicamente de uma forma muito simples que a gente vai fazer aqui, tá? O que a gente vai fazer? Vamos pegar os primeiros componentes, a gente vai arrastar os componentes para a área de trabalho, que é essa área branca, e assim a gente vai ter como trabalhar os circuitos que a gente quer. Primeiro passo, vamos identificar os circuitos que a gente vai precisar, os componentes no circuito que a gente vai precisar. Vai ser o quê? Um Arduino Uno, tá? Um LED e um resistor. São os três componentes básicos. E eu também vou usar uma protoboard, que é também um componente que a gente utiliza para colocar os componentes eletrônicos em cima, sem precisar fazer a conexão por solda, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui primeiro o Arduino. Você pode procurar aqui nessa barrazinha de rolagem ou simplesmente vir aqui em pesquisa e digitar. Vou digitar Arduino, apareceu essa primeira opção. Então eu vou só dar um clique com o botão esquerdo e vou depois arrastar o mouse para cá. Não precisa ficar segurando o mouse, tá? O clique do mouse. Basta você dar um clique, depois arrasta o mouse, depois dá outro clique para posicionar na tela e já está posicionado, tá? Como que funciona a movimentação? Se você rolar o scroll do mouse, você tira o zoom, né? E se você rolar para frente, você aplica o zoom. Então você pode tirar o zoom aqui na sua imagem para você ter um controle melhor, tá? Eu posso também, se eu clicar aqui fora, tá, longe de qualquer componente, eu consigo movimentar a minha cena. Então eu posso arrastar os componentes, né, para eu ter um melhor posicionamento. Outro componente que a gente vai usar vai ser o que? A protoboard. No caso, como o Tinkercad está em português, eu vou procurar por placa, certo? Então eu vou botar placa, ó. Ele vai ter algumas placas aqui. Eu vou pegar essa primeira aqui mesmo, dou um clique, arrasto o mouse para cá, espera um pouquinho. Depois eu dou outro clique e ele posiciona novamente, tá, o meu componente. Se você clicar em cima do componente, aí você tem como arrastar ele, tá? Se você clicar fora, você não está arrastando os componentes, você está arrastando a área, tá, onde os componentes estão, para você enxergar melhor os componentes, tá? Mas os componentes continuam na mesma posição de antes, certo? Vamos pegar aqui agora um LED. Tem um LEDzinho aqui, ó. Peguei um LED, fiz a mesma coisa. E também vou pegar um resistor que já está aqui no painel principal, não preciso digitar. Tá, então é o seguinte, olha só como é interessante. Eu posso posicionar os componentes aqui na protoboard, você vai ver que ele vai encaixar da melhor maneira possível. À medida que você vai arrastando aqui, ele encaixa, tá, de uma maneira bem certinha. Enquanto o resistor também da mesma forma. Se você não lembra como a protoboard funciona, tá? Todos os componentes, quando você passa o mouse aqui em cima, ele te mostra, ó. Se qualquer componente que estiver ligado na linha 1, tá? Todas as letras aqui das linhas vão estar conectadas com o mesmo cabo, certo? Que você conectou ali. A mesma coisa na coluna 2,
todas as linhas aqui também vão estar conectadas, que ele demonstra aqui como verde, tá? Aqui, por exemplo, ó, toda essa linha está conectada, certo? E aqui embaixo também. Então é assim que ele funciona. Então, no caso aqui, a energia ela vai passar por esse terminal aqui do LED, depois vai vir para esse outro terminal e, consequentemente, vai entrar no terminal do resistor. Por quê? Porque a linha verde está passando tanto no LED quanto no terminal do resistor. Então, eles estão conectados entre si, certo? É a mesma coisa se eu posicionar ali, ó, também vai estar conectado entre si, certo? Como que eu faço então para fazer uma conexão elétrica agora, tá? É bem simples. Vou arrastar aqui mais para perto para ficar mais interessante. E é muito simples. Quando você passa o mouse aqui, ó, em qualquer ponto de conexão, você vai ver que aparece um botãozinho vermelho. Basta você dar um clique, certo? E ele vai criar um fio. Esse fio você vai levar até a outra extremidade, tá? Então, no caso, ó, eu posso ir dando vários cliques aqui, que ele vai reposicionando aqui o meu fio, né? Ele vai criando como se fosse pontos onde o fio vai ficar preso, né? E se eu apertar o backspace, que é a barrinha que a gente usa para apagar texto quando a gente está escrevendo, eu posso voltar, né, todas aquelas conexões que eu fiz com o meu fio. Então, eu vou pegar esse terminal aqui do meu LED, tá? E eu vou ligar aqui no terminal negativo do meu Arduino, tá? Que é o GND. Já já a gente vai estudar um pouquinho mais sobre os terminais aqui. Eu quero que você aprenda a fazer o primeiro projeto no Arduino para a gente fazer esse LED ficar piscando, certo? Então, liguei o terminal do meu resistor, esse segundo terminalzinho aqui, ó, e liguei um fio nele até a porta GND do Arduino. O outro terminal do LED, que vai ser esse terminalzinho aqui, eu posso pegar ele daqui ou daqui, tanto faz. Por quê? Porque todos esses pinos que eu identifiquei estão todos dentro da linha verde, que são as linhas que identificam que esse terminal está conectado com qualquer fio que eu puxar, independente do pino que seja ali. Se tiver no pino verde, está funcionando. Então eu vou clicar aqui em qualquer um, tá? Vou mandar aqui, ó, vou dando alguns cliques aqui para o meu fio ficar posicionado. E eu vou colocar em qualquer ponto, tá? Da parte de cima do Arduino. Pode ser na porta 0, na porta 1, na 2, na 3, na 4, na 5, enfim, até a 13. Eu vou colocar em qualquer uma aqui. Vou escolher aqui a porta de número 3. Pronto. Então, fiz uma conexão entre um terminal do meu LED, lá na porta 3, e outro terminal do meu resistor, também lá na porta, no caso na porta GND, né? Perdão. Então, pronto. Já fiz uma conexão elétrica e agora o meu componente vai funcionar. Mas aí vem a pergunta, como que eu vou programar? Como que funciona no Tinkercad? É muito simples. Aqui na parte de cima, a gente vai ver algumas opções como código, iniciar simulação, exportar e compartilhar, certo? Eu vou clicar aqui agora em código, ele vai abrir essa janela, tá? E aqui a gente tem nessa opção de blocos, nós temos 3 opções. A opção de blocos, blocos mais texto e a opção texto. Eu vou selecionar a opção texto, vai aparecer essa mensagem aqui, você pode clicar em continuar sem problema nenhum, tá? E pronto, tá aqui todo o campo onde a gente vai criar nossos códigos para a gente programar o Arduino da forma que a gente quiser, certo? Então, ó, olha só como é bacana e simples, tá? Primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que o Arduino tem uma linguagem de programação chamada linguagem C++, certo? Essa é a linguagem que é baseada, tá, para se criar a linguagem do Arduino. A gente vai estudar mais a fundo essa linguagem, mas inicialmente eu quero que vocês entendam algumas coisas que já está pronto aqui no Tinkercad e vai vir igual no Tinkercad de vocês, tá? Então é o seguinte, dentro de void setup, dentro dessa função, como eu sei que algo está dentro de uma função? Quando ela está dentro dessas chavezinhas aqui, ó. Então eu tenho esse texto aqui está escrito dentro dessa chave aqui. Então essa linha de texto está dentro do void setup, dentro da função void setup. Do mesmo jeito como todas essas linhas de texto aqui também estão dentro da função void loop. Por quê? Porque eles estão dentro desse colchetezinho, dessa chave, tá? Então é o seguinte, essa linha aqui, que é a função pinMode, o que essa função quer dizer? Ela vai identificar algum pino lá do Arduino e qual modo esse pino está. Então, por exemplo, se eu estivesse usando a porta 0 do meu Arduino aqui, eu iria escrever dentro do parêntese, tá? Antes da vírgula, eu ia escrever o número 0.
Por quê? Porque eu estaria usando a porta 0. Se eu estivesse usando a porta 1, eu iria escrever número 1. Porta 2 e assim por diante. No caso, a porta que a gente está utilizando é a porta 3. Então eu vou digitar aqui o número 3. Depois da vírgula, o que a gente vai digitar? Nós temos duas opções para digitar. A função output ou a função input. O que acontece? Quando a gente cria uma lógica onde o Arduino vai enviar energia para alguma coisa, ou seja, vai sair alguma coisa do Arduino, a gente vai escrever output. Se for entrada, se entrar alguma informação no Arduino, a gente vai escrever input, tá? Então essa é a lógica que o Arduino cria pra gente. Nesse caso aqui em específico, qual que é a lógica? Vai sair informação do Arduino, ou seja, vai sair energia do Arduino para poder ligar o LED. Então a gente vai manter como tá aqui output, certo? Lá na função void loop, a gente vai usar o digital write para o quê? Para executar alguma coisa, tá? Algum comando lá na porta digital, que são essas portas aqui, onde tem o nome digital. Todas essas portas aqui são portas digitais, certo? Então, o que acontece dentro do parênteses? A gente vai colocar a porta que a gente quer que ele execute, que é a porta 3, que é a mesma porta que a gente está usando, certo? E vou aproveitar aqui nessa parte de baixo, também vou colocar a porta 3 aqui, que é a porta que a gente também vai estar utilizando no nosso circuito, tá bom? Então, beleza. O que a gente coloca depois do parênteses, não, depois da vírgula? Vai ser o nível lógico, tá? Vamos traduzir nesse momento nível lógico como ligado ou desligado. Se tiver high, ele tá ligado. Se tiver low, ele tá desligado, certo? Depois a gente vai entender mais a fundo o que é nível lógico. E tudo que eu tô falando aqui a gente vai entender mais a fundo. Eu tô explicando de maneira rápida pra gente começar a produzir alguma coisa de fato no Arduino. Então é o seguinte, high é ligado, low, desligado. Pronto, entenda dessa forma. Abaixo, tá, do digital write aqui, eu tenho a função delay, tá? O que é o delay? Delay significa pausa, tá? Ou atraso. A melhor tradução seria atraso. Então, quando eu coloco essa função, eu estou dizendo para o Arduino executar a função que está em cima. Depois ele vai dar uma pausa, ou seja, o delay, ele vai parar o que ele está fazendo e vai executar depois a função que está mais abaixo, certo? Então o que vai acontecer? Ele vai ligar, como está a função high, depois ele vai passar um determinado tempo ligado, depois ele vai desligar, que é a função low que a gente colocou. Depois disso, ele vai continuar um tempo desligado, ou seja, ele vai pausar, ele vai passar um tempo em atraso, um tempo pausado, desligado. Como a gente está trabalhando a função loop, né, a função void loop, ela tem uma característica muito bacana que é repetir tudo que acontece dentro dela. Então ele executa a primeira linha, depois vai para a segunda linha, depois para a terceira, depois para a quarta. Quando chegou na última linha, ele retorna para a primeira, depois para a segunda, terceira, quarta, primeira, segunda, terceira, quarta e assim por diante. Ele fica em loop infinito, tá? Então por isso que o Arduino é bacana, porque ele consegue trabalhar dessa forma. Então do jeito que está aqui, quando eu clicar em iniciar a simulação, a gente vai perceber. E aí o que acontece? O nosso LED não vai começar a piscar. Por quê? Porque eu troquei os terminais ali. Então eu vou clicar aqui em parar a simulação, tá? Olha só como é bacana a gente consertar. Até bom que isso aconteceu, porque aí vocês aprendem como que a gente pode consertar as coisas. Esse terminal aqui é o negativo do LED, tá? Então esse terminal aqui, ele tem que vir para o GND, que é o negativo. O outro terminal é o terminal positivo do LED. Então esse terminal aqui, ele tem que ir lá para a porta de número 3, tá? Eu fiz uma troca aqui, então vamos consertar. Então como é que eu faço? Ó, eu vou pegar esse cara aqui, ó, onde aparece essa bolinha aqui, e vou arrastar para o outro lado. Pronto, coloquei nesse terminal aqui. O meu resistor, eu vou jogar ele para o outro lado aqui, ó, que é para ele ficar nesse segundo terminal. E novamente esse cara aqui, eu vou passar o mouse até aparecer a bolinha, ó. Eu dou um clique na linha, certo? Olha lá, vou voltar aqui. Dou um clique na linha, depois aparece a bolinha. Depois que aparecer a bolinha que você arrasta pra cá. Então primeiro você tem que clicar em cima da linha, tá? Não clica direto aqui, clica na linha, vai aparecer a bolinha aqui no canto, aí você arrasta pro outro lado. Vamos ver agora se vai funcionar? Iniciar a simulação. Olha lá, ó, nosso LED tá piscando agora, certo? Então a gente conseguiu produzir o nosso primeiro projeto com Arduino com um pequeno errozinho ali, mas a gente já consertou. E eu programei o Arduino para piscar esse LED
e ele está piscando agora de 1 em 1 segundo. Ah, Vinícius, mas como de 1 em 1 segundo? O que caracteriza que está de 1 em 1 segundo? Aqui na função delay, ó. A função delay, ela é em milissegundos. Então, quando você coloca 1000, significa que você colocou 1 segundo. Então, o que a gente vai fazer? Se eu colocar aqui 5000, tá? Eu vou estar piscando o LED em 5 segundos. Lembrando que qualquer alteração que você quiser fazer, tanto no projeto, tanto no código, quanto nos componentes, você tem que parar a simulação. Então, clique em parar a simulação, faz as alterações que você quer, clique em iniciar a simulação. E agora o LED, ó, vai demorar 5 segundos aceso e depois 5 segundos apagado, certo? Então, essa vai ser a lógica agora do nosso Arduino. Se eu quero mais um tempo diferente, clique em parar a simulação, venho aqui, ó, vou botar 1 segundo aceso e 5 segundos parado. Parado não, desligado. Então pronto, ó, 1 segundo aceso e ele vai passar mais tempo apagado. Depois ele vai voltar, 1 segundo aceso, depois 5 segundos apagado. Certo? Então é basicamente isso por agora. Estudem isso aqui, qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários ou falar comigo diretamente. E na próxima aula a gente vai aprender mais coisas continuando daqui, tá certo? É isso aí, valeu!